o tema belíssimo. Como todos os livros, temos a introdução, e o livro dos Espíritos, ele tem uma introdução que já é um ensinamento. Se vocês já estudaram alguma coisa da introdução, vão ver que é uma coisa... O livro dos Espíritos é fantástico, do início ao fim, começando pela introdução. Então, não devemos nunca ler um livro, né? Todo mundo sabe, é só lembrando, não deixar de forma alguma introdução. E além disso, a gente, depois da introdução, tem outra introdução, que justamente são os prolegômenos. Esse é o tema do nosso irmão Jailson, que está aqui ao nosso lado, nosso querido amigo e irmão. É um trabalhador do Núcleo Espírita, Núcleo Espírita, o Trevo do Senhor, em São Lourenço da Mata. Veio hoje nos apresentar o trabalho da noite, através do seu trabalho, do seu conhecimento. É bom dizer também que ele é o vice-presidente da Comissão Estadual do Espiritismo, a qual essa casa é a DESA. Senta lá ombro a ombro com o nosso querido presidente Carlos Cardoso e toda aquela equipe que compõe a nossa querida SEE. Então é um cidadão querido do movimento, está sempre dando assistência no movimento espírita, e hoje aqui, apresentando o nosso trabalho na noite. E seja bem-vindo, Jailson. Obrigado. Em nome de toda a diretoria, a maioria está aqui na nossa casa. E a gente não vai dizer mais nada do seu tema, porque quem vai discorrer sobre o assunto é Jailson. E a gente vai ter esse prazer dentro de instantes, porque o assunto é longo, ele certamente vai dar uma sintetizada, mas dentro do tema e passando todo o conteúdo para nós. E ele está fazendo exatamente como é o trabalho que a CE indica para que todo o movimento espírita, todas as casas, faça adesão a esse trabalho. É começar pelo começo. E a gente tem um trabalho que vai ser realizado no Centelha de Jesus, lá nos Coelhos. Qual é o dia disso? Foi? Dia 12, né? É dia 12, 12 de março. 12 de março. 12 de março. E vai falar exatamente disso. Começar pelo começo. Vai ter, pela manhã, amanhã vai ser o livro dos Espíritos, toda a qualificação. Cada um vai escolher uma sala e você vai para lá. Tem todo aquele trabalho que deve ser feito, visto que a Casa Espírita, como a grande maioria das atividades civil no país, foi paralisada. E a gente ainda está com dificuldade enorme de dar o segundo passo. Só que é o primeiro que abrir as casas, esse mesmo com um trabalho feito a nossa, que é a grande maioria ainda está aí. Foi por isso que a CE fez uma reunião no domingo passado, antes do Carnaval, para a gente entender a dinâmica do que está acontecendo e a gente levar esse incentivo para as casas e começar os trabalhos ser realmente colocados em prática, né? Não ficar só no papel. Esse é o nosso propósito. E eu peguei até o cartaz, ó, muito bonito, ó, simples, mas de uma beleza. Só que aqui é Espiritismo, Educação e Progresso. É a campanha CE 2023. Eu peguei lá no dia, né, trouxe o nosso e trouxe para as outras casas aqui da área da Caxangá, que a gente visita e aproveita e faz depois a gente vai colocar no nosso quadro. A apresentação foi feita do nosso querido amigo Jailson e não precisa muita coisa para não perder tempo. Vamos passar adiante já com a prece inicial. Vamos colocar. Vou pedir a nossa amiga, eu gosto muito de Zélia para a prece. Zélia pode ser a porta-voz da prece. Conforme a vocativa da nossa irmã, iniciado está o nosso trabalho nessa noite. Vamos falar do nosso irmão Jailson.
É a última palavra. Vocês me permitem ficar sentado? Pode ser? Coisa boa. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Boa noite. Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, a qual nosso querido irmão já citou, do NEOS, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, e também do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Pois é, né? Coisa boa, né? Faz parte também. A gente está procurando se inserir no grupo, né? Mas a gente vai chegar lá, a gente vai se inserir nesse grupo, né? Mas a gente não pode deixar de citar que é um núcleo valiosíssimo, que é do Evangelho no Lar. Então a gente não pode deixar de citar esse trabalho maravilhoso. Sonhando entusiasta. É, exato. Mas tem que ser, né? O Evangelho precisa ser implantado nos lares, né? Isso. Para que possa florescer o Evangelho de Jesus no coração de cada criatura que habita o lar. Agradecemos a nossa querida amiga, irmã Sônia, né, que nos convidou, nos concederam mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. É aqui a condição a qual nós nos encontramos de um aprendiz, porque a doutrina espírita ela não cessa. Neste livro é a pedra fundamental, mas aqui não se encerra todo o conhecimento que nós, espíritos imortais, precisamos adquirir. Aqui é a gênese da nossa jornada. É o nosso passo inicial para o nosso processo de transformação e de regeneração. Mas a gente vai, como disse bem o nosso querido Ciro, começar do começo, né? E é importante que a gente procure compreender como nasceu a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, como queiram chamar. Como é que ele surgiu? Como é que nós dizemos que é algo renovador e transformador para a humanidade? Por quê? E só estudando é que vai se compreender essa afirmativa. Eu hoje vi uma manchete no jornal, acho que foi a Folha de São Paulo, que dizia que nós temos 7 sentidos, e os 5 sentidos aos quais nós conhecemos são os que menos importam. Eu não li a matéria, porque pelo título eu digo, eu preciso ter tempo. Como eu estava trabalhando, eu só de vez em quando dou uma olhada em alguma manchete, né? E me prendi exatamente a isso. Eu digo, eu preciso depois sentar com calma, ler a matéria para ver, né, quais são esses 2 sentidos aos quais nós não descobrimos, né? Mas foi exatamente essa percepção de investigação que o senhor Allan Kardec fez com que essa doutrina nascesse há 165 anos. Foi exatamente o seu processo de investigação. Nos anos de 1850, 60 por aí, quando então o grande fenômeno, né, tomava conta da Europa, principalmente da França, em que se via mesas e cadeiras em qualquer lugar, num bar, numa cafeteria, e algumas residências faziam reuniões fechadas, e esse fenômeno acontecia. As pessoas não levavam a brincadeira, né? Não atinavam para aquele fenômeno, não buscavam compreender o porquê, ficavam vislumbradas porque uma mesa, uma cadeira, ao ser indagada, respondia. Mas nenhum dos assistentes ali jamais parou para pensar, opa, como é que uma mesa ou uma cadeira pode me dar uma resposta?
É como se nós aqui nesta assembleia, que aqui estamos, e de repente esta mesa aí começasse a perambular aqui nesse espaço aqui. A primeira coisa que vai se fazer, olha a ciência que o seu Kardec colocou, é a observação. O seu primeiro passo foi observar, porque antes dele se deixar levar e aceitar o convite para assistir a uma reunião, ele se manteve incrédulo, cético com relação àquilo ali, porque em todo lugar aquilo acontecia. As pessoas levavam com brincadeira, com gracejo, então era algo trivial que acontecia, e ele, apesar do convite de um amigo que insistiu, vislumbrado com aquilo ali, porque era uma reunião fechada que ele participava, e havia resposta do móvel, da cadeira ou da mesa que andava pelo espaço, sem ninguém exercer alguma ação, até que o seu Kardec então ele se rende e vai procurar, então, com todo o seu ceticismo, ele vou procurar saber o que é que está acontecendo. Então ele chega, observa e vê lá aquele móvel trilhando para lá e para cá, né? Então, eis a razão da ciência. Muito se critica os cientistas porque não creem em Deus, né? Mas é importante que a ciência ela não esteja com o sentimento de uma religião qualquer, mas de um processo investigativo. Qual é o propósito da ciência? Em busca da causa, da origem. Se tal fato acontece, ela vai pesquisar e buscar encontrar a causa daquilo ali. Quando nós adoecemos, o que é que o médico faz? Se ele consegue um exame simples diagnosticar o mal, um exame de sangue, por exemplo, ele passa a medicação, ótimo. Mas se não, ele vai buscando o processo de investigação. Eu tenho um colega de trabalho, por exemplo, que ele está na tentativa e erro. Começou adoecendo, começou a perder peso, e vai exame disso, exame daquilo, faz ressonância, faz isso, e até agora os médicos não conseguem identificar a causa do problema dele, mas estão investigando. Então esse é o processo da ciência. O seu Kardec, um homem de ciência, um homem que não se deixa levar por qualquer opinião, mas ele procurava entender a razão por que as coisas acontecem, então ele começou então a investigar. Primeiro ponto, não é algo ilusório, não tem nada segurando esse móvel para estar subindo, descendo, caindo, então já sei que não há nenhuma farsa aqui. Isso eu estou remontando lá no seu Kardec. Então eu vejo que não há nenhuma farsa. Então ele está perambulando o espaço de forma natural, sem que ninguém tenha feito nenhum ilusionismo, como os mágicos fazem. Então o primeiro passo dele foi ver e sair. O segundo passo era a ciência que ele conhecia, o magnetismo. E para que aqueles móveis, olha, na época de 1800, os móveis eram madeira maciça, pesados, né? Não é essas cadeiras de hoje, derivadas de petróleo, não. Era pesado, então ele... Madeira bruta, né? Então ele disse, uma ação magnética teria assim, uma magnetização muito forte para permitir com que esse móvel pudesse transitar. Então ele descartou. Ora, se não há ilusionismo e se não há magnetismo, existe alguma causa. Há uma origem, há uma gênese provocando o movimento desses móveis. Porque até então, algo dessa natureza, as pessoas levavam ao sobrenatural, né? A magia, feitiçaria, bruxaria, era o entendimento. Se algo acontecesse, levavam desse conceito. Então ele descartou tudo isso. Então, ora, se há um questionamento e há uma resposta, um questionamento inteligente e uma resposta inteligente, esse móvel
não tem vida. Então ele não pode me responder com uma resposta inteligente. Então existe algo que eu não identifico, que eu não sei o que é, ou quem é que está me dando essa resposta. E a partir desse processo de investigação, e aí eu afirmo para as senhoras e para os senhores, a doutrina espírita, ela não está em busca de converter pessoas, ela quer esclarecer. O propósito da doutrina espírita é o esclarecimento. Ela não está em busca de estar convertendo pessoas, de agregar adeptos, não. Ela quer que as pessoas tenham esclarecimento. Você se tornar espírita, você pertencer a uma instituição espírita, é uma decisão sua. Mas você vai saber o porquê você se tornou espírita e por que você frequenta uma instituição espírita. Você vai saber por que você frequenta Joana d'Arc. Você vai saber por que você frequenta o NEOS, a Igreja Joana d'Arc, qualquer instituição espírita. Você vai saber por quê. Você começa a ter o conhecimento de causa. Então, seu Kardec foi em busca de respostas a algo desconhecido, até então algo sobrenatural, ou seja, aquilo que não está dentro dos conceitos que até então se tinha da natureza, e que aquilo pudesse ocorrer. É quando então lhe é revelado que todo aquele movimento realizado com aqueles móveis, aquela resposta, ela tem uma origem inteligente, que é os espíritos. Tudo bem, mas o que é o espírito? De onde é que vocês vieram? Porque nós somos espíritos, mas vocês vieram de onde? A gente está procurando, né, simplificar, buscar compreender, né? Mas você, não, é um espírito, mas você veio de onde? Aí começa então a partir do processo de aprendizado, e começa a revelação. Ora, nós somos o que você será, ou o que você é, porque nós somos espíritos imortais, presos a essa condição material, né? Mas que nós vamos retornar ao plano espiritual. Então, a partir daí, seu Kardec começou a compreender o porquê de todos aqueles movimentos, o porquê daquelas comunicações que até então as pessoas levavam, né, na curiosidade. Não houve jamais uma preocupação em se investigar e procurar saber o porquê de todos aqueles fenômenos, daquelas respostas nas perguntas inteligentes. Então ele foi buscar, e a partir daí, pronto, tudo isso passou a fazer parte das coisas naturais, os fenômenos naturais. E é isso que esse livro vai trazer para nós, toda uma compreensão. Não vamos ter que compreender Deus, porque o nosso entendimento, a nossa linguagem é muito arcaica para a gente definir Deus. Mas a gente tem uma ideia daquilo que nós almejamos de um ser supremo. E quando o seu Kardec questiona, né, é uma resposta simples, mas dentro das limitações de nossa compreensão. Então tudo aqui vai estar dentro do nosso compreensível, e o que nós precisamos é buscar e ir além. Buscar e ir além. E o seu Kardec o fez. Buscou, através desse início de comunicação que começou a se estabelecer entre o plano espiritual e o plano material, ele foi em busca de obter cada vez mais informações, foi em busca de aprendizado, compreender a natureza, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Até então,
até então, o surgimento da doutrina espírita, a nossa vida se resumia só a essa nossa existência terrestre. Morreu, acabou. E ainda hoje, né? Ainda hoje pessoas ainda acreditam que morreu, acabou, meu amigo. Não tem mais nada não. Se tivesse a vida espiritual, alguém tinha vindo avisar, ninguém veio. Mas nós somos avisados, nós somos comunicados. Os nossos parentes vêm nos visitar. Ah, eu sonhei com minha mãe, sonhei com meu pai. Não, você conversou, você se encontrou com sua mãe, com seu pai, com um parente. E essa é a compreensão que a doutrina espírita nos traz. Então o Sr. Kardec procurou formular esse livro de forma a se tornar compreensível para todo aquele que viesse lê-lo. Ele procurou organizá-lo, porque um profundo educador, o homem conhecia perfeitamente como dividir as disciplinas, os temas, e ele o fez de forma bastante organizada para que nós pudéssemos ter uma compreensão de Deus, da natureza e de quem somos, e as consequências dos nossos atos. Veio trazer a compreensão da pluralidade das existências, da nossa imortalidade, da comunicabilidade entre os dois planos, espiritual e material, de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então o propósito da doutrina espírita, como eu disse, é o esclarecimento. Não é buscar adeptos, não, mas é esclarecer, porque é através do esclarecimento que a gente vai compreender quem somos. É que nós vamos compreender a vida que nos cerca. Vamos compreender a razão porque nós passamos por determinadas situações. Vamos compreender porque, como diz o dito popular, quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Né? Então nós vamos compreender o porquê de tudo isso. Mas olha, eu faço. É isso, é um aprendizado. A doutrina espírita vai nos trazer aprendizado, porque ela nos mostra que essa nossa jornada aqui é um aprendizado extremamente edificante para as nossas vidas, para cada espírito, desde que ele procure tirar proveito dos ensinamentos que a vida lhe traz. Então a gente vai entender que essa doutrina ela é extraordinária em nossa vida. Vai nos fazer compreender de que nós estamos trabalhando para nos tornarmos uma criatura melhor. E que temos um propósito em nos melhorar e trabalhar para que outros melhorem também. Vamos compreender a liberdade de decisão de cada um. Ah, não, mas eu estou no espiritismo, mas meu marido não vai, minha esposa não vai, meu filho não vai. Ah, um é católico, outro é umbandista, outro é protestante. Não tem problema. Não há problema de natureza alguma. Porque nós compreendemos que Cristo, Ele não instituiu nenhuma religião. Aliás, instituiu uma religião, a religião do amor. Amai-vos uns aos outros. Esta é a religião que nós devemos seguir. Não disse que você tem que ser católico, protestante, espírita, umbandista. Não. Nós vamos compreender isso e vamos começar então a nos dar bem
independente de religião, de cor, de raça. Quebram-se as barreiras. Barreira esta colocada por nós, criaturas humanas, ao longo do tempo. Nós somos responsáveis por isso, por criarmos barreiras, por criarmos preconceitos, por julgarmos as pessoas de acordo com a cor da sua pele, pela roupa que veste, pelo nível intelectual. Nós criamos todos esses preconceitos, estruturalizamos isso, criamos barreiras entre as... e criamos barreiras religiosas. Intitulamos, essa é a religião. Cristo está aqui. Não, Cristo está aqui. Então a doutrina espírita começa a trazer a parte religiosa dentro do Evangelho de Cristo. Você despertar a sua religiosidade baseada dentro daquilo que Cristo deixou como ensinamento. Então a gente viu o aspecto científico da doutrina espírita, que é o processo de investigação, a gente buscar compreender como as coisas acontecem. Ela nos traz o aspecto de ordem religiosa, despertar a nossa religiosidade dentro dos preceitos daquilo que Cristo nos deixou, e dentro de um aspecto filosófico, que é a própria filosofia que Cristo deixou para nós. Então ela não se afasta, ela não se isola. E o seu Kardec, com muita propriedade, afirmou: ora, se a ciência disser que é A e a doutrina espírita diz que é B, então fique com a ciência, descarte o que a doutrina espírita diz. Mas ao longo desses 165 anos, a ciência não derrubou absolutamente nada daquilo que a doutrina espírita tem colocado, tem ensinado as pessoas. 14 de abril vai fazer o primeiro. Pois é, em abril, né? Abril chegar a 166 anos. Por quê? Porque não foi seu Kardec, foram os espíritos superiores que construíram esta obra. Seu Kardec organizou, codificou, distribuiu através de títulos, de capítulos, mas a ciência não derroga, porque são espíritos superiores que trouxeram tudo que está aqui, e que a ciência não consegue combater. Ao contrário, ao longo do tempo ela vem concluindo de que isso é fato. Hoje que a ciência veio descobrir a importância da glândula pineal, que seu André Luiz falou em 1939, se eu não me engano. Ele falava disso. A ciência hoje compreende a importância da glândula pineal. Então o que a ciência, a espiritualidade nos traz, são coisas importantes para a gente refletir, para a gente analisar. Mas há um ponto muito interessante. Quando João diz que devemos ver, investigar se o Espírito vem de Deus. Todos vêm de Deus, porque Deus é o Criador. Mas essa afirmativa de João, ela se refere ao quê? Ora, aquela mensagem que está sendo dita, aquela mensagem que está sendo propagada, ela está em consonância com os propósitos de Deus em nossa vida? É isso que nós devemos analisar. É como tudo que é dito aqui nessa tribuna, tudo que é dito aqui precisa ser analisado. O que eu disser aqui não é para aceitarem tudo, não, analisarem, avaliar. Isso está, Sônia, Ciro, está coerente isso aí que Jesus falou? Isso está dentro do princípio da doutrina. É isso que Kardec queria transmitir para nós? É esse ensinamento? Ele queria realmente que a gente procurasse investigar, pesquisar,
que a gente procurasse, através desse ensinamento, nos transformar, compreender a vida ao nosso redor, nos compreender, nos entender. É realmente esse o propósito da doutrina espírita? É isso que nós precisamos sempre analisar. E para isso hoje, né, nós contamos com a internet aí. Cada assunto você pode ver diversos palestrantes falar daquele mesmo assunto. E o que é que vai acontecer? Você vai se enriquecer de conhecimento. Outrora só tinha Kardec para defender isso aqui, os cientistas para questionarem até que se renderam e viram que tudo, né? E o é importante dessa doutrina é que na época que ela foi lançada, tudo que foi dito, tudo que aconteceu, os cientistas se aprofundaram para tentar desmistificar. Não, isso aqui não, você é uma farsa, é uma mentira. Não, tudo foi verdadeiramente comprovado. Até hoje tem em Londres um museu, né, de mãos, de tudo que foi feito através do espírito. Eu não me lembro o nome dela. Ela ficou presa dentro de uma... Acho que foi. Ela ficou presa dentro de uma cabine. Vejam que a doutrina espírita era ciência, né? E ela, através do ectoplasma, tudo isso aqui, olha, tudo que nós temos aqui, tudo isso pode ser manipulado e ser transformado em algo material. E ela o fez, e até hoje tem um museu em Londres, está lá até hoje, mais de 160 anos está lá, comprovando os fenômenos que podem ser realizados pelos espíritos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de conhecimento maior do que a nossa e conseguem manipular, como Jesus fez, transformou a água no vinho. A toque de mágica? Não. Conhecimento de causa, saber utilizar a natureza, os elementos que nós temos aqui, uma infinidade de elementos. Ele manipulou e a água se transformou no melhor. Pois é, e que nós estamos inseridos, mergulhados dentro dele, né? Então a doutrina espírita, o nada não existe, o vazio não existe, tudo está ocupado, tudo tem matéria. E a ciência, hoje eles vão pesquisando, vão descobrindo cada vez mais de que não existe vazio, tudo está preenchido de matéria, matéria quintessenciada que nós não conseguimos ver, sentir, e que eles vão pesquisando cada vez mais e vão descobrindo isso. E isso é que é bom, que reafirma o que a doutrina espírita nos traz. Isso é que é extraordinário. É isso que o Kardec procurou trazer através deste livro. E ele não ficou só nesse aqui. Ele passou 12 anos trabalhando, tem a revista Espírita, 12 anos de trabalho, buscando, pesquisando. Aconteceu um fenômeno ali, ó, tem alguém, parece que era uma cantora, parece, em determinada hora alguém gritava, ela olhava, não tinha ninguém, a rua vazia, e aquele grito ensurdecedor, e ela ficou apavorada. E o seu Kardec foi lá, saiu de Paris, eu não me lembro o nome da cidade, e ele foi lá procurar investigar. Fez a evocação do Espírito e conversou com ele. E ele tinha alguma amizade com ela, não sei, eu não me lembro, não me recordo agora. E conversou com ele. Então ele provocava aquele fenômeno. O outro ficava jogando vidraça, pedra na vidraça. Então ele foi buscar compreender isso e está tudo escrito lá. A obra, por exemplo, O Céu e o Inferno, se a gente vai ver lá, tem lá espíritos de diversas naturezas que ele evocou para dizer o estado que cada um vivia. E você vai ter espíritos felizes e aqueles que estão em situações extremamente trágicas. O que a doutrina espírita nos revela é de que
Quem somos aqui, o seremos no mundo espiritual, não vamos mudar. Aí por isso que falamos daquilo que João advertiu. Por quê? Quem gosta de fazer gracinha, quem gosta de mentir, quem gosta de iludir, ludibriar, vai continuar querendo fazer o mesmo se tiver oportunidade. Quem é violento vai continuar sendo violento. Quem é vingativo vai continuar sendo vingativo. Não muda, você continua sendo o mesmo lá. Porque a decisão de mudança cabe a cada um. Cabe a cada um. E aí nós vamos compreender a importância que tem as reuniões mediúnicas dentro das instituições espíritas. Só quem participa é quem sabe. De irmãos, de irmãs nossas que vêm. Algumas situações, já tive a oportunidade de conversar com alguém que queria vingança. Vingança. Porque tinha sido decapitado. E isso olha, já fazia mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E ele ainda continuava vivendo a mesma época e continuava ainda sedento de vingança. Então a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento. E qual é o papel da doutrina espírita? Procurar esclarecer encarnados e desencarnados. Olha que papel maravilhoso, extraordinário, que é essa doutrina. Esclarece a nós que estamos presos aqui na matéria, mas esses irmãos nossos que estão precisando ser esclarecidos, ela também vai esclarecer. É o mesmo processo que o Sr. Kardec utilizou. No início era uma caneta presa, uma cesta, e depois vieram os médios para escreverem tudo isso aqui, todas essas obras, como o Sr. Francisco Cândido Xavier, mais de 400 obras. E o papel do médium, aquele médium que tem a capacidade de permitir, nós falamos em incorporação, mas na realidade tudo é energia, fluido energético. Esse corpo que nós estamos aqui é movido a energia. A ciência, pesquisando o cérebro, trilhões de neurônios, energia o tempo todinho, ela quem comanda o corpo. Todos os movimentos que nós fazemos é através de impulso elétrico. Quando nós temos algum AVC, por exemplo, a energia não flui, você perdeu o movimento, porque não tem mais energia circulando ali. O sangue está circulando ali, tudo perfeito, mas não há energia mais para movimentar aquilo. Então, na reunião mediúnica, o que nós vamos ter é a permissão do médium em que aquele espírito faça com que a sua energia possa fluir através das suas cordas vocais ou da sua mão. São permissões. Por isso que a doutrina espírita, elas tem a questão da estudo da mediunidade. Porque nós precisamos conhecer quem somos, conhecer o que é mediunidade e qual o papel a ser exercido. Tudo isso se originou disso aqui, desta obra aqui. Toda a base, a Gênese está aqui. Então, vejam que é um aprendizado extraordinário para todo aquele que queira aprender, que esteja disposto a aprender, que esteja disposto a conhecer o que é a doutrina espírita. Você precisa estar disposto a aprender. Por que a disposição? Porque vem um fator
primordial em nossas vidas. Somos espíritos, não é verdade? Espíritos imortais. Tivemos diversas encarnações, diversas experiências carnais, diversas vivências. Mas nós cometemos erros e acertos. Nós amamos e também odiamos. Nós também construímos e destruímos. E hoje estamos numa jornada em busca da nossa reconstrução. E quando nós tomamos essa decisão em não reconstruir a nossa essência, o nosso ser, vislumbrando, porque o que a doutrina espírita nos traz é um futuro maravilhoso que nenhuma religião nos mostra. Nós temos um futuro maravilhoso. Alcançaremos a plenitude espiritual, a ser espíritos de luz, a ser espíritos crísticos. Nós alcançaremos esse patamar, mas é preciso que nós o decidamos empreender esse caminho. Porque a doutrina espírita, ela não foge do Evangelho de Cristo, porque o que afirmou Cristo: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E o que é que está na nossa cruz? Os erros, os equívocos que nós cometemos no pretérito, e a necessidade de resgate. Então nós vamos compreender exatamente a composição da família. Porque nós poderemos ter uma família que todos nós nos damos muitíssimo bem, maravilhosamente bem, mas poderemos ter família em que alguém não vai simpatizar com alguém. Isso é absolutamente natural. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente compreende o que está aqui, a gente vai entender que isso é natural, porque faz parte do nosso aprendizado, de todos nós que estamos dentro daquele círculo familiar, e principalmente daquele que está investido no papel de pai e de mãe, que precisa ter esse entendimento e essa compreensão. Porque pode acontecer o quê? Eu não simpatizar com algum dos meus filhos, ou até mesmo com minha esposa, ser um verdadeiro, como diz o dito popular, um arranca-rabo. Ninguém se entende. Toda hora está discutindo, não consegue, né? Mas por quê? Nós estamos ali para nos reconciliar. Então alguém precisa silenciar, procurar compreender, entender aquela situação, a razão daquele burburinho, daqueles momentos que a coisa não está harmoniosa. E exatamente a doutrina espírita vai nos trazer essa compreensão, esse entendimento e esse esclarecimento. Porque ela faz com que nós mergulhemos em nós. Você vai precisar o quê? Se descobrir. Você vai precisar se avaliar. Aí a gente vai compreender perfeitamente porque Cristo disse que amar ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos amar. E amar não significa ter um pensamento de egoísmo, mas você amar em que aquilo que você quer para si, você vai desejar ao seu próximo. E a partir desse ponto, você vai compreender a diversidade que há entre você e ele, e vai respeitar o ponto de vista dele. Não vai censurá-lo, não vai criticá-lo, não vai condená-lo, vai compreendê-lo e vai procurar o quê? Esclarecê-lo, orientá-lo, instruí-lo. É isso que a doutrina espírita nos traz.
É isso que esse livro aqui nos traz de aprendizado. Um aprendizado para a vida eterna. Porque a nossa vida não se encerra aqui. O nosso aprendizado não se encerra aqui. Nós temos muito ainda o que compreender, o que entender, o que absorver, para chegarmos ao patamar, como eu disse, desse futuro maravilhoso de sermos espíritos crísticos. Nós temos muito o que aprender, principalmente sobre a nossa essência, sobre tudo isso que nos cerca aqui, a nossa essência espiritual, imortal, e podemos ter a capacidade de realizar os prodígios que Cristo realizou, de chegar para o paralítico do templo e dizer: queres ficar sã? Levanta-te e anda. E ele levantou e andou. A mulher que simplesmente tocou na sua borda, apenas tocou na sua borda, e no meio daquela multidão, Cristo parou para perguntar para quem me tocou, porque a sua energia, ele sentiu, alguém absorveu aquela sua energia, algo extraordinário. De mim saiu virtude, a virtude que ele tem, que beneficiou, ajudou alguém, porque aqueles que estavam juntos, cercando, é o mesmo que você está no carnaval aqui, naquela multidão nas ladeiras de Olinda, está todo mundo lhe empurrando. Sabia que alguém me tocou aí? Ah, mas quem foi que me tocou? Meu amigo, você no meio desse frevo aqui, você vai perguntar quem lhe tocou? Então, naquela multidão, todo mundo cercava Cristo. É como a doutrina espírita, muitas pessoas vêm pelo fenômeno da cura. Muitos vêm às casas espíritas em busca da cura, mas se não curar o espírito, a matéria vai continuar doente. Então aquela multidão estava ali seguindo Cristo por conta dos seus prodígios, dos cegos, dos aleijados, de todos aqueles a quem ele curou. Então todos ficavam maravilhados com os fenômenos que Cristo realizou, mas ninguém compreendeu a essência da sua mensagem. E são mais de 2000 anos, não compreendemos a essência da mensagem de Cristo em nossas vidas. Imagine a doutrina espírita com apenas 165 anos. Eu respeito a opinião de muitos irmãos nossos espíritas, né, que veem as casas vazias, mas olha, veja ali, lotados, templos lotados. Tudo a seu tempo. Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Nós é que precisamos ter pressa nessa nossa jornada, nessa caminhada. Não é Deus, não. Não existe tempo. Não existe tempo. Então nós precisamos tomar a decisão de nos transformar, nos mudar. E a doutrina espírita, ela vai nos proporcionar exatamente essa compreensão, esse entendimento de quem somos. E a partir daí, quando nós descobrimos quem somos, a nossa vida se transforma. Mas dentro desse ponto, como nós falamos do nosso pretérito, dos erros e equívocos, de amores e decepções, de dores, de alegrias que nós causamos, exatamente aqueles a quem nós magoamos, machucamos, e que muitas vezes aqui nessa passagem a gente não desculpou fulano, porque fulano disse uma palavra que não deveria ter dito conosco. Imagine o nosso pretérito que está lá, que nós não sabemos, que não conhecemos. Mas eu digo o seguinte: o nosso pretérito está ao nosso redor. Aonde? No nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança. Ali está o nosso pretérito. A gente não consegue compreender, não consegue entender, não consegue visualizar, mas ali está o nosso pretérito, trazendo um ensinamento maravilhosos, extraordinários.
nos conclamando a reconciliação, primeiro conosco mesmo, porque você só vai se reconciliar com o próximo quando você se reconciliar consigo. Por isso que Jesus disse, ó, você precisa se amar. Se você não se amar, você não ama o seu próximo, nem vai amar a Deus. Se dentro da minha casa eu não consigo amar minha esposa e meus filhos, como é que eu vou amar a Deus a quem eu não sei quem é, não vejo? Isso é racional, é lógico, não é verdade? Então a doutrina espírita procura nos trazer o que? A racionalidade. Eu preciso procurar compreender, eu preciso buscar o entendimento daquilo ali, saber o porquê, a razão, a causa, a gênese daquilo ali. Aí quando eu compreendo, então eu tenho mais facilidade de lidar. Quando eu compreendo que o pretérito está ali ao meu redor, em todo esse ambiente que eu estou, então eu tenho mais facilidade de lidar com cada situação. Se eu me aborrecia, se eu me extravasava, eu já vou começar a diminuir mais o meu ímpeto, gradativamente. Não é a toque de mágica, não. É um processo gradual que eu tenho que me trabalhar. A proposta da doutrina espírita, a proposta do Evangelho de Cristo é cada criatura trabalhar a si mesma, cada criatura transformar a si mesma, porque à medida que você trabalha e se transforma, você não vai precisar usar palavras, porque os seus atos, os seus gestos, o seu pensar vai dar testemunho da sua transformação. E isso é que é extraordinário. É isso que a doutrina espírita nos traz. O trabalho do Sr. Allan Kardec, um trabalho extraordinário. Ele é o precursor de uma nova era para a humanidade. A era da transformação, da racionalidade, do amor, do respeito de uma criatura para com outra, compreendendo que somos irmãos. Não estamos aqui para concorrer com ninguém, não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Estamos aqui trabalhando hoje para sermos melhor do que ontem e amanhã se esforçar para ser melhor do que hoje, sem me magoar, sem pisar, sem humilhar, sem destruir a vida de ninguém, respeitando a cada um como é. Muitos dos nossos queridos irmãos evangélicos dizem que só Jesus na causa. Esta causa é dele. Esta causa é dele. Ele nunca esteve ausente, ele está presente em nossas vidas. A questão é, mas será que nós estamos presentes na vida de Jesus? Então, o que a doutrina espírita nos traz é essa reflexão. É a reflexão sua, íntima de você para consigo mesmo. Não é se preocupar com o outro, não é consigo. Será que os meus atos, as minhas palavras, os meus gestos, o meu pensar, o meu desejar para com o próximo estão em consonância com o Evangelho de Jesus? Estão em consonância dentro do propósito que eu tenho de edificar a minha vida? Estão em consonância dentro do propósito de Deus na vida de todos? Será que é isso que Ele espera de mim?
ao me dar a oportunidade de estar jordaneando nesse orbe, será que não tem um propósito maravilhoso na minha vida e que eu não compreendi, não entendi, não assimilei? Ou que se eu compreendo, mas eu resisto bravamente a não querer seguir a Cristo? Ainda estou me posicionando igual o jovem rico? Eu faço tudo, Senhor, o que eu devo fazer mais? Liberta-te das coisas materiais, vem vivificar, vem edificar as coisas espirituais. Não dá. Sinto que o Senhor dá não. Na próxima reencarnação a gente conversa, mas está tão bom aqui, eu não vou. Essa praia maravilhosa, né? A sombra de um coqueiro, esse camarãozinho aqui, essa aguinha de pô, essa cervejinha gelada, Senhor. Na próxima reencarnação a gente conversa. Tá certo, meu filho. Aí, tá pronto já para reencarnar? Tô pronto. Aí o fardo vai ser mais pesado. Porque o que eu poderia ter feito por mim, não fiz. Releguei. Porque eu estou aqui por mim e por aqueles que estão caminhando comigo. Então, eu, além de não me edificar, não contribuí, não exemplifiquei para que alguém também pudesse edificar. Ao contrário, eu fiz com que os outros também se atolassem no mesmo lamaçal que o meu. E qual é a minha obrigação? Resgatá-los um por um. Aí a gente vai compreender porque Cristo disse que não sairemos daqui até que tenhamos pago o último centavo. É castigo? É punição? Não. Façais ao próximo o que desejai que ele vos faça. A doutrina espírita se afasta disso? Não. Ela nos traz, abrange a nossa capacidade de conhecimento sobre esta afirmativa de Cristo. Então, a importância não apenas ler, mas de procurar refletir sobre cada pergunta e cada resposta. E como eu disse no começo, hoje está fácil. Você vai lá no YouTube, questão número 1, que é Deus? Aí você tem diversos palestrantes trabalhando esse tema. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Bom, cada um vai disserrar sobre prolegômenos. Hoje, se você vai ver, vai ter dando diversas abordagens que vai trazer o quê? Mais compreensão, mais conteúdo para você. Então cada um vai trazer a sua visão, o seu entendimento, a sua forma de transmitir aquilo que ele absorveu da lição. E dentro das minhas limitações de conhecimento, de entendimento, foi isso que eu trouxe para as senhoras e para todos os senhores. Esperamos que tenhamos, né, feito valer a pena vocês terem saído do conforto dos seus lares e terem dedicado uma hora para ouvir esse humilde servo e trabalhador da doutrina espírita. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que é em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse,
Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores aqui presentes no Educandário Inspeziona DAC, aos nossos irmãos aqui que estão conectados conosco em nosso Instagram, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Meus irmãos e amigos, nós que fazemos o Educandário Joana d'Arc é que agradecemos o trabalho do nosso querido Jailson, que com seu preparo, seu estudo, apresentou para nós um trabalho